Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho e aqui diariamente nós vemos as mensagens recebidas pelo médium Chico Xavier do Espírito Emmanuel. E atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Ceifa de Luz. Nossa mensagem de hoje é de número 15 e o título da mensagem é Conquista da Compaixão. Termos compaixão pelo outro, termos piedade. E é sobre isso que nos fala Paulo de Tarso, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, diz-nos Paulo: exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Vamos dar foco, né? Buscarmos mesmo nos aplicarmos nesta virtude que é a piedade. Ouçamos agora então Emmanuel comentando este versículo. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem o apoio da prática, sem dúvida alguma. Não conquistamos nada se não formos à ação, senão ficaremos apenas no campo das ideias. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição, como grande intérprete, sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas, ou seja, nos esportes, não consegue destacar-se simplesmente sonhando com as vitórias. Exige muito. Nós sabemos dos atletas como eles se dedicam, não é? Nos dons espirituais, os princípios que nos regem, as aquisições, são os mesmos. A questão das virtudes. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Né? Esforço para compreendermos, muitas vezes de buscarmos nos colocar no lugar do outro. Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, aqueles que nos contrariam seriam para nós como os melhores instrutores. Exercitar esse olhar, não é? Aqueles que nos contrariam, que exigem de nós paciência, calma, olha só, virtudes. Então são instrutores e mesmo agentes facilitadores do nosso processo de conquista de virtudes, não é? Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado aquele comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Verdade, não é? Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores. Vou repetir. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores, ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Na obra Os Miseráveis, estou me lembrando aqui, não é? Nós temos o personagem principal, que é Jean Valjean, um homem muito pobre, que foi levado a roubar um pão para não morrer de fome. E por isso foi preso. E aquela época, na França, né, na época assim, da Revolução, havia uma justiça muito dura, achando que aquele que roubava um pão era um criminoso e para sempre o seria. Sendo assim, ele foi condenado a trabalhos forçados, e aí ele conseguiu se evadir e foi a uma igreja,
Na igreja não. Ele foi acolhido por um padre que lhe deu jantar e ele roubou a prataria do padre. E, na verdade, ele roubou os castiçais e o padre acabou, leve toda a prataria, você está precisando, olha só, quanta piedade, vendo a dificuldade do outro. E ele levou, e acabou então Jean Valjean construindo uma fortuna imensa. E havia um soldado, vamos dizer assim, um chefe da polícia, que o conheceu no tempo da prisão e que depois o conhece como um homem rico. Sempre havia, assim, alguma coisa dentro dele, como se ele o conhecesse. E ele pensava exatamente assim, não é? Uma vez bandido, sempre bandido. E ele era obstinado, totalmente obcecado por Jean Valjean, que por fim estende tanta compreensão àquele homem que ele não suporta ver naquele que ele determinou que seria um perdido, sendo tão magnânimo com ele. E acaba se atirando nas águas do rio Sena. Excelente história, não é? E aqui nós vemos exatamente isso. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores. E este perseguidor de Jean Valjean era, assim, uma mente enfermiça, totalmente sofrida dentro de si mesmo, como diz aqui, insatisfeita, triste, e que criou essa obsessão por esse dito criminoso que era tão nobre nas ações. Emmanuel conclui dizendo-nos assim: compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire piedade sem construí-la. Nessa história que recomendamos, tem filme, é um clássico da literatura francesa, Os Miseráveis. Nessa obra, nós vamos ver esse personagem que no início era tão endurecido, ele vai se tornando tão humanizado, esse nosso Jean Valjean, que a transformação que se dá nele é exatamente essa, através da compaixão. Uma história lindíssima. Ele adota uma menina que a sua mãe havia morrido numa situação muito triste. E ele foi então crescendo nessa compaixão. E aqui tem, não é? Abre-nos no sentimento, abre como se fosse uma porta para no nosso sentimento para a luz do verdadeiro amor. Ele foi construir nele a piedade. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esta encarnação, pelas oportunidades que nos chegam. Tantas bênçãos, Senhor, obrigada. Abençoa-nos os esforços, Senhor Jesus. Ajuda-nos a estarmos atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e aos nossos atos. Fortalece-nos, Jesus, nos desafios que nos aparecem à frente. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor Jesus. Abençoa igualmente
nossos afetos, nossos lares, todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor, abençoa. Mas em especial, sempre te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento. Ajuda também, Senhor, e abençoa os governantes do mundo, que desenvolvam em seus corações a piedade pela humanidade e que não pensem em guerras. Abençoa-os, Senhor, para que os teus anjos possam ajudá-los a levar suas nações pelos caminhos da paz. Que as tuas bênçãos permaneçam em nós, Jesus, e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.